atualizar. Pronto, se eu colocar aqui idp.misc, tá vendo? Ele está já instalado. Se eu coloco aqui, ó, library, certo? Para rodar, ele só faz dar um tique. Vê que ele deu um tique aqui? Basicamente é isso. Ele faz, ó, selecionar. Se ele não está baixado o pacote, ele, com library, ele dá um tiquezinho aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir de agora que ele está com tique, ele vai utilizando esse pacote, tá? Porque a gente já, ele, por padrão, ele deixa todos os pacotes desabilitados. Porque cada pacote, ele vai puxar da memória RAM do computador. Então, é melhor a gente usar aquilo que está precisando no momento, né? Senão, vai sugar toda a memória RAM do computador com vários pacotes. Hoje em dia, eu tenho, assim, uns 500 e tantos pacotes instalados no meu computador. E eu não vou usar todos eles a todo momento. Eu uso eles para algum motivo em específico, né? Então, eu só coloco aqui como guia para ele puxar o pacote que eu vou utilizar, tá? Mas assim, não vai ser por linha de comando. Quando a gente clicar aqui em Run App, ele vai pegar todos os pacotes, ele vai rodar todas as linhas de comando e vai abrir uma bela e linda interface gráfica que a gente aqui do grupo construiu especialmente para vocês, tá? Não só para vocês, mas para toda a comunidade científica. Então aqui é a cara do app, tá? Tem o logo da UERJ, a informação da UERJ, Data Handling App, tem as informações aqui do grupo, tá? As referências que a gente utilizou para construir o app, quem construiu o app, tá? Os agradecimentos. Se clicar aqui, ele leva direto no GitHub do laboratório. Se clicar aqui, ele leva direto para a página do Instituto de Química da UERJ, que é onde eu trabalho. E se clicar aqui, leva diretamente para a página do grupo de pesquisa que eu participo, que é o LEANS, tá? Mas para fazer divulgação. De início, a gente vai ter que importar os dados. Eu tenho que levar o conjunto de dados, ó, lá para o R, tá? Então, eu vou pegar esse conjunto de dados aqui de análise de grão de feijão, certo? Vou clicar aqui em Upload, vou pegar os dados de grão de feijão, certo? E eu vou carregar esses dados. Algumas das informações que eu tenho que informar o web são esses tiquezinhos aqui, o checkbox, que eu tenho que definir isso antes, né? Primeira coisa é o seguinte, eu tenho que ver se os dados são espectrais ou não. Ao longo da disciplina, vocês vão ver que os dados que vocês estão modelando podem ser uma concentração específica, uma área de um pico cromatográfico, ou pode ser o próprio cromatograma. Então, se é um cromatograma, a gente chama que é um dado do tipo espectral, tá? Nesse caso, como é massa de um grão de feijão, ele não é um dado contínuo, assim, ele não é um dado espectral, tá? Então, a gente não vai selecionar isso, porque as formas de visualização vão mudar. Se eu estou visualizando um dado espectral, ou se eu estou visualizando um dado que é discreto, assim, tá bom? Se eu for fazer um reconhecimento padrão, que é para análise exploratória, PCA e HCA, ele vai colorir de forma diferente os nossos gráficos se eu selecionar um índice de classe. Mais à frente eu vou mostrar isso para vocês, por enquanto vocês vão pular esse daqui também, tá bom? Essa parte de índice de classe. Então vocês vão selecionar o tipo de arquivo. A interface, vocês podem entrar com informação nela, né? Com um gráfico, os dados em TXT, CSV e Excel, tá? Esse aqui está em Excel. Eu aconselho colocar em Excel, tá bom? Como é que a gente organiza os dados para entrar na interface? Isso daí é bem importante, porque se vocês vão utilizar a interface, vocês têm que organizar os dados da forma que a gente idealizou para colocar na interface, tá bom? Então, como é que a gente organiza isso? Primeira coluna vai ter que ter o nome, assim, amostra, em cima o sample, qualquer nome que quiser, mas que indique a amostra. Depois, por linhas, vocês vão colocando o nome da amostra, tá? Porque é o nome que vai aparecer lá nos gráficos da interface. Depois, vocês vão colocando as informações dos parâmetros, das variáveis. Então, aqui eu estou colocando massa do feijão 1, tá? E aqui eu coloquei massa do feijão 2 só para repetir, mas aqui eu tenho a massa do feijão 1. Então, é uma variável. Segunda variável vai ser colocada aqui, tá? Se você tem uma variável como sendo comprimento de onda, você pode colocar todos os comprimentos de onda aqui em cima e os valores de absorvância do comprimento de onda aqui embaixo para cada amostra, tá? Se é o valor de concentração para uma propriedade específica que você está monitorando, você coloca aqui em cima o nome da propriedade específica e aqui o valor da concentração, tá? Bem simples, né? Tranquilo? Professor,
Pode falar aí. E no caso, se for uma triplicata, a gente repete o mesmo nome de amostra? Não, aí coloca a amostra e tem que colocar com nome diferente. Não pode repetir o nome. Tem que colocar, digamos, amostra, sei lá, laranja, laranja Bahia, underline 1. Laranja Bahia, underline 2. Tem que diferenciar. Se ele Ok. disser que tem a mesma amostra, ele vai dar erro. Tá? E caracteres, ele lê caracteres especiais, tipo hífen, acento, ponto. Lê normalmente, tanto faz. Você pode colocar o nome que for. Ok. E nesse caso não poderia usar a média, não, professor? Pode usar média, mas às vezes a replicata, ele mostra o grau de dispersão, que pode ser algo interessante para a gente calcular na PCA mais à frente. Aí talvez isso seja o que o Wiki queira fazer também, né? Avaliar a dispersão. Se você quiser entrar diretamente com a média, pode, né? A única coisa que também ele vai dar erro aqui no app é se você entrar apenas com uma variável. Porque a gente pensou a interface para multivariado, né? Para várias variáveis. Então, assim, se você quiser analisar com uma variável, repita essa variável, porque senão ele vai dar erro, tá? Porque a gente não pensou a interface para uma variável, então a gente nem cogitou que a pessoa estava usando com uma variável. Aí, quando eu fui ministrando outras disciplinas que usavam essa interface, e a gente estava usando apenas uma variável, aí ele dava erro, tá? Então tem que ter pelo menos duas variáveis, tá? Foi algo que a gente não tinha pensado em trabalhar univariadamente aqui nessa interface de início, tá? Mas isso aqui é tranquilo, só repetir. Feito isso, aí a gente vai checar esses dois tickzinhos aqui. Se existe o rótulo das variáveis. O que seria o rótulo das variáveis? É o nome da variável, massa do feijão 1, massa do feijão 2. Se existe, você seleciona esse checkbox, tá? E seleciona esse checkbox se a coluna tiver o nome das amostras. Se você não tiver o nome das amostras aqui, ele vai rodar, contanto que ele tenha as variáveis. Mas ele vai numerar as suas amostras de 1 até o número de amostras que você tem. Então, você não vai saber que amostra é a que você está querendo, certo? Analisar. Você sabe que é de 1 até 140, de acordo com a linha que você organizou aqui no Excel. Então, por isso que eu sempre aconselho a colocar uma coluna com o nome de amostra, porque aí a gente sabe diferenciar ela melhor, tá? E aí, nesse caso, como no caso tem, eu clico aqui. Como é um Excel, veja que o Excel ele tem duas abas, feijão e análise dados feijão. Opa, certo? Aqui. Então, ele vai ler a aba que você vai querer importar. Você só pode importar uma delas. Tem feijão e análise de dados feijão, tá? Se você quiser, eu quero organizar em uma aba um tipo de análise, aí no mesmo Excel, em outra aba, outro tipo de análise. Você pode colocar. E aí, nomeia aqui a aba, porque vai facilitar bastante, tá? Então, você não precisa fazer o upload direto. É só vir aqui e selecionar a aba que você quer analisar. Nesse caso, da forma que está organizado para o conjunto de dados analisar nessa interface, é esse aqui, análise, dados, feijão. Tá? É o que está organizado dessa forma aqui. Pronto. Feito isso, clica em Preview in Use e aí ele importa. Primeira coisa que ele vai mostrar é se você tem amostras que têm o mesmo valor, que são as amostras duplicadas. Isso aqui eu acho interessante, porque às vezes você está montando sua tabela e você repete o valor mais de uma vez, tá? Sem querer, né? Então ele indica, ó, tem valores que são exatamente iguais. Por exemplo, a amostra 41. Se eu vim aqui, ó, a amostra 41, ela vai ser igual a uma outra amostra. Então tem uma outra amostra que tem essa mesma massa. Você pode procurar, ó, pegar essa massa aqui, 0,1795, localizar. Vou localizar tudo, tá? Então eu tenho a amostra 2 como sendo 0,1795 e a amostra 41 como sendo 0,1795. Ele foi um erro de digitação? Aí você vai ter que avaliar, tá? Mas é uma amostra que tem o mesmo resultado. Muitas vezes isso é interessante. Você vai ver que a amostra está com valores exatamente iguais, tá? Será que você quer manter ou você quer avaliar se a repetição é feita de forma equivocada? Então aí você avalia, tá bom? Mas é um aviso que tem. Se não tiver amostras que são exatamente iguais, duplicadas, aí nem vai aparecer isso. Tá? Eu coloquei aqui de propósito justamente para vocês verem essa funcionalidade. Tá? E aqui ele dá um resumozinho. Ele diz quantas amostras você tem, número de variáveis que você tem, se você tem dados faltantes, que é aquilo que eu disse que quando eu tenho uma tabela que tem uma abazinha lá, uma informação que está faltando. Então, nesse caso, não.
Você tem todos os casos completos, tá? Você poderia ter casos perdidos aqui, 50%, 90%. É algo que é interessante a gente analisar. E aqui embaixo, ó, eu posso colocar as tabelas com as informações que importou do Excel, tá vendo? Para todas as amostras, tá? Ele só mostra de 100 em 100, no máximo. Bem, se tem valores faltantes, ele vai aparecer aqui. Se tem amostras duplicadas, ele aparece aqui novamente, ó. Ele coloca o nome das amostras duplicadas. E se eu quiser remover as amostras duplicadas, eu removo aqui, a amostra ou a variável, tá? Mais para frente a gente vai utilizar essa funcionalidade aqui, mas não agora. Importei os dados, aqui é só um overview, tá? Posso entrar na análise descritiva, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, na aula da semana que vem e na terceira aula também. Nas 3 primeiras aulas, a gente vai fazer a análise descritiva, tá? Na análise descritiva, ele vai já mostrar o cálculo de média, desvio padrão, mediana e alguns parâmetros estatísticos aqui, como sendo média truncada, valor mínimo, valor máximo, o range, né? O skewness, a kurtose, o intervalo a variância, o intervalo interquartil, né? São parâmetros que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas também, como é que a gente monitora, tá? E eu tenho aqui a análise por variável. Quando eu faço aqui a análise por variável, ele vai fazer alguns cálculos, tá? Que cálculos eles vão fazer? Histograma, que é o que eu mostrei para vocês, e eu posso definir o número de intervalos que eu tenho por histograma, tá? Ah, eu quero salvar essa imagem. Clico aqui, ó, download, ele salva. Você pode botar o nome aqui e pode... Aqui a gente coloca como padrão PNG. Você pode colocar, ó, com ponto .tif, certo? Ele salva a figura como TIFF aqui no download, tá? Então, arquivo tipo TIFF, certo? Abrir ele, tá vendo? Tem esse gráfico já pronto para você colocar no seu artigo, né? Tem como personalizar, professor, ou ele só dá assim mesmo? Infelizmente, ele só dá assim mesmo. Se você quiser personalizar, aí você vai ter que pegar esses dados e plotar personalizado aqui no R. Aí eu vou mostrar para vocês, aqui na linha de comando, como vocês vão conseguir personalizar esse gráfico. Aí em umas linhas de comando mais à frente, eu vou mostrar para vocês como usar o ggplot2, que é um pacote que a gente utiliza para gerar gráficos bem personalizados. Tá? Mas quem quer fazer o básico, consegue fazer os cálculos da interface? Consegue, né? Pode ir além? Eu vou mostrar como a gente pode fazer uma tarefinha de casa, indo além, fazendo alguns cálculos à parte, assim, usando outros algoritmos, como outros pacotes. ggplot2, o Deeplar, que usa o Plotly, que é um gráfico interativo. Eu mostro tudo isso para vocês. Né? Bem, eu posso alterar aqui, ó, embaixo e variar o número de intervalos. Ah, eu quero 7 intervalos, eu quero 15 intervalos, e aí eu vou gerando, certo? E aí aqui eu tenho o histograma, que é o que eu mostrei para vocês até agora. Aqui é um box plot, eu vou mostrar para vocês o que é um box plot mais à frente, mas ele já gera aqui para vocês. E aqui um plot normal e um de cumulativo para a gente avaliar se ele segue uma distribuição normal. Vou mostrar isso mais para frente para vocês o que significa, tá? Uns testes de normalidade, para a gente avaliar se os dados seguem uma distribuição normal. Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, tem vários testes, mas isso daí eu vou mostrar para vocês mais na frente das próximas aulas. Gráfico de heatmap, já calculo aqui direto, de correlação, mas novamente eu vou mostrando isso aí à medida que eu for ensinando isso na teoria. Por enquanto, eu só mostrei para vocês o histograma, tá? Então, o que é que eu queria, aqui nessa parte inicial de mostrar o R, seria apenas mostrar para vocês como é que constrói o histograma. Bom? Bem, vamos... Tranquilo, pessoal, até agora? Opa. Certo. Mas com certeza, assim, Viviane, com o passar do tempo, assim, é a primeira aula, né? Então, a primeira aula a gente sempre fica muito perdido, mas nas próximas aulas, ó, a gente vai usando tanto a mesma ferramenta, sempre, sempre, que vocês vão ficar acostumados. O bom dessa disciplina agora, que são de 30 horas, é que vocês vão ter agora uma semana inteira para treinar o que vocês aprenderam na aula de hoje. Aí na próxima aula vocês só vão vir com dúvidas, e aí eu já vou introduzir outros conteúdos também. Eike, você ia falar alguma coisa?
Eu só ia pedir, se der, rapidamente, né, para mostrar como abre essa área que o senhor abriu do. Eu acho que é o Shine, né? O senhor abriu. Aqui o do. Isso. Que é feito no Shine. Você conhece o R, Eric? Não, conheço não. Não? Ah, conhece o Shine. Não, eu vi só o nome em cima do arquivo. Ah, tá. É porque a interface é feita em Shine. É um tipo de pacote que a gente utiliza para fazer interface, tá? Você quer saber como abre aquela interface, né? Isso. Depois que você abriu o arquivo que eu enviei para vocês, ou eu vou enviar para vocês, que chama Data Handling App, certo? Ele vai abrir essa guia aqui, que vai ter esse script, né? Que é essa linha de comando. Para abrir aquele app, é só clicar aqui, Run App. Ah, ok. Clicando aqui, ele já abre a aplicação. Certo. Tá? Aí o resto é usar a interface. Pronto. Aí usando Obrigado. a interface, né, vocês não precisam ficar utilizando linhas de comando. A gente vai utilizar tudo na interface. Semestres anteriores, eu comecei a fazer o uso do MATLAB e eu fazia linha de comando. Aí teve uma dificuldade, né? Agora eu estou simplificando para mostrar como é que faz no app, mas algumas coisas, para quem é um usuário um pouquinho mais avançado, que já trabalha em R, por exemplo, o Igor, né, que trabalha já com R, pode aprender um pouquinho a mais como fazer alguns cálculos em termos de customização de gráficos, usando o ggplot2 e o plotline, né? Mas assim, não é o objetivo da disciplina. Eu quero mostrar para vocês como é que faz análise exploratória, né? E isso eu vou fazer tudo em apps, tá? Se vocês avançarem um pouquinho mais, vocês podem aprender a programação em R. A gente vai fazer em apps, nos aplicativos, que são essas interfaces gráficas aqui. Professor, eu me perdi numa parte que o senhor mostrou aí, daquele que o senhor pediu para a gente instalar. Aí tinha uma parte que o senhor disse não seleciona por conta da memória do computador. No meu não apareceu isso. Não. Então, esse checkbox aqui, ele geralmente ele vem não selecionado. Então, quando a gente roda o library, ele vai selecionar, tá? Então, ele vai vir tudo desselecionado automaticamente, vai ficar tudo desmarcado, para poupar a memória do seu computador, tá? Aí, quando você roda o app, ele vai apenas dar um check naqueles aplicativos que a gente está utilizando. Certo. Mas isso aí você não vai... Ele já seleciona quando você clica aqui em Run App. Quando o certo. aplicativo ele está rodando, ele já seleciona esses pacotes aqui. Entendi, obrigada. Né? Pronto. Com relação ao R, por enquanto é isso. Próximas aulas a gente vai ver ainda mais com relação ao R, né? Mas eu queria aproveitar esses últimos 20 minutinhos aqui para falar um pouco sobre erros para vocês, tá? Que é a parte um pouco teórica também, para depois a gente começar na aula que vem com medidas descritivas, tá bom? É bem uma revisão geral, mas é uma forma que eu tenho para poder tentar nivelar todo mundo, tá? Bem, erros e medidas experimentais. Começo com uma pergunta. É possível obter um valor verdadeiro para uma determinada medição? O que é que vocês acham?